Olá, continuamos aqui trazendo gente maravilhosa para conversar com vocês. É o programa Conversando com o Dr. Martins. Novamente eu trago para conversar com vocês o meu amigo o Dr. Ivan Capelato. É um psicoterapeuta, uma pessoa que é um conferencista nacional, que fala em vários lugares do Brasil, escreve livros muito importantes. Até estou com alguns desses livros aqui. Vejam esse livro aqui do Ivan, chama-se Diálogos sobre a Afetividade. Ele vai depois comentar para vocês o que significa isso e como é que ele trabalha. Aliás, um dos livros muito importantes do Dr. Ivan, que ele fez a convite da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Criança, que é esse aqui, Prepare as Crianças para o Mundo, né? Que é um livro muito interessante e que fala sobre a questão da infância no mundo. É uma preocupação muito interessante, não só com aquilo que a gente sempre fala sobre a necessidade de cuidar das crianças. Não é só a fome comida, a fome do corpo, é a fome do espírito, né? A necessidade do afeto, do amor, do carinho, da atenção, num lugar especial para as crianças que são o futuro da humanidade. Esse livro é um livro interessante. Um dos últimos que ele lançou é do Ivan e do Yuri. O Yuri é filho do Ivan e da Heloísa, que são a esposa do Ivan, que também é psicóloga, chama-se A Equação da Afetividade. Né? O Ivan está aqui comigo, veja só que coincidência. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você pelo convite. Ivan, olha, eu gostaria muito que você comentasse um pouco esses livros e por quê, o que eles falam, o que te levou a escrevê-los, como é que você vê a importância de trabalhar tanto nessa linha do desenvolvimento emocional, da questão da felicidade emocional, né? Nós já falamos no programa anterior que você acha que a neurose não é uma doença, é um estado, né? Isso. E que isso tem origens, evidentemente, desde o nascimento, desde intraútero, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses livros aqui, veja, você escolhe, fala sobre como é que você quer, o que te levou a escrever essas coisas, qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas com esses livros? Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi na Unicamp em 1983. O título do livro foi pela editora da Unicamp, está esgotado agora, chamava-se As Dimensões do Amor. E depois todos os meus livros, inclusive esse que nós escrevemos juntos, sempre tem a palavra afeto junto. E esse livro que eu escrevi para o Unicef, basicamente é como um manual para os pais seguirem. Então, a questão de o bebê, do que o bebê precisa, a criança de 1 a 5 anos, né, que está nessa fase, a fase anal, do que ela precisa, depois dos 6 aos 11, a adolescência, como lidar com as datas, né? Nós temos uma cultura que tem datas, então por que é importante a data? O dia da criança, associar a data ao presente, a questão da escolaridade, a questão da angústia. Então, todos os meus livros, de alguma forma, tratam sobre afeto. Então, desde que eu comecei a lidar com crianças, a fazer meus estudos, eu comecei a escrever sobre como eu entendia o pensamento de Freud. Eu li Freud em 5 línguas e eu li Freud no original do alemão. E existem umas diferenças muito grandes de tradução, de erros aí complicados, gramaticais, aí, sintáticos. E eu consegui organizar na minha cabeça um pouquinho do que é essa grande preocupação psicanalítica com as ligações, com os vínculos que as pessoas têm. Só uma coisinha, só para te interromper, você tocou num ponto muito interessante. Eu acabei de ler um livro grosso desse tamanho, que é uma biografia do Freud, escrita pelo Peter Gay, você viu? Isso. Que fala exatamente isso que você está dizendo, né? Que algumas das expressões que a gente usa até hoje foram mal traduzidas, né? E que isso criou... Aliás, para quem gosta da área, é uma monografia, é uma biografia maravilhosa, né? É um dos melhores. Ele não me pediu para fazer propaganda do livro dele, nem conheço ele pessoalmente, mas o livro é muito bom, né? Você gostou também? Gostei. Então vamos lá. E aí existe uma condição humana que é o affect, que vem do verbo afetar, que é
a maneira pela qual nós nos dirigimos uns aos outros, né, através dessa coisa que daí eu chamei de afetividade. O que é afetividade? A afetividade é essa nossa condição de vida, que é gostar dos outros. Nós, às vezes, gostamos das pessoas, né? A gente tem apego às pessoas e tem uma necessidade muito grande de apego, principalmente a criança no primeiro ano de vida, ela precisa sentir que tem alguém do lado dela, o colo, o seio e a palavra da mãe, o cântico da mãe. Uma expressão que eu gosto muito, que eu falo para os pais é: não basta amar as crianças, ela precisa saber que é amada. Isso é fundamental, não é? Ela precisa saber que é Porque amada. se ela não sabe que é amada, a coisa parece que não funciona muito bem, não. Nós vamos ter perdas. É. Então, essa é uma pré-condição nossa de vida, né? O amor, o apego. E eu consegui perceber nessa história do affect, do afetar, que quando a gente se apega a alguém, quando a gente começa a amar alguém, surge junto com esse amor uma coisa muito complicada, que é o medo da perda, a angústia de perder. Então, todas as vezes que a gente inicia uma relação de apego, as pessoas saudáveis, lúcidas, começam a sofrer a ação do medo da perda. Então, o que é afetividade? A afetividade é essa equação complicada onde o nosso amor se junta ao medo de perder quem a gente ama. Então, pessoas normais, vivendo principalmente numa sociedade pós-moderna, hoje cheia de violência, droga, essa sexualidade complicada, elas começam a viver intensamente a afetividade. Então, o medo que o filho sofra na escola, alguma coisa ruim que ela não esteja presente, a angústia, né? O medo do filho adolescente que vai sair, vai para uma festa, vai para um bar, vai sair com os amigos, o medo que ele sofra um acidente, o medo que ele morra, o medo que ele seja assaltado. Então hoje a nossa afetividade ela está bastante relacionada à angústia da perda, à angústia do fim, né? A angústia de perder quem a gente ama. Então, a notícia de um câncer de mama na esposa faz daquele homem um ser em sofrimento, porque é como se essa equação ela fosse realizar uma dor. Então, a afetividade é uma coisa muito séria, muito complicada, muito importante. Nós todos, humanos, nós temos que ter a certeza de que as pessoas que nos amam, nos desejam. O maior desejo que nós temos como humanos, desde bebês, é o desejo de ser desejado pelo outro. E a gente vive tentando comprovar isso de alguma forma, né? Às vezes o bebê chora para a mãe estar lá. E a mãe vai olhar, não tem cocô, não tem xixi, não tem nada, não tem fome, nem Ele só quer só contato. quer o contato. Então, nós somos esses seres. Então, quem cuida, quem tem um filho, 2 filhos, quem tem uma namorada, uma esposa, um marido, o pai, a mãe, precisa compreender que o outro precisa se servir do nosso contato, mas principalmente os filhos, né? Principalmente no primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida de uma criança precisa ser uma coisa rotineira, uma mesmice. Eu às vezes fico desesperado quando eu vejo em bares ou mesmo no supermercado aquelas mães com aqueles pequeninos bebês naquele Moisés lá, pondo em cima de um balcão ou pondo lá na mesa do bar. Essa criança não deveria estar lá. Ou quando aquela criança que está com um soninho deitada assim na cama e o pai e a mãe bebendo e conversando. É uma sociedade complicada. O primeiro ano de vida precisa ser a serviço a mãe precisa estar a serviço da criança, porque mãe e criança se transformam numa coisa só. E a mãe precisa se dar conta de que esse apego, esse amor é muito importante. Depois, o segundo ano de vida, o terceiro ano de vida,
entram fases complicadas para os pais. Por exemplo, a criança de 1 ano e meio a 5 anos, ela está numa fase chamada fase anal, aonde ela vai viver uma coisa orgânica, psicológica, importante, que é o narcisismo. Então é aquela criança que a mãe vai dizer, filho, vai tomar banho? Eu não quero tomar banho. Vai. Então, e a mãe precisa se municiar de uma tolerância, de uma paciência para poder ir eu gosto muito quando você fala, eu já vi em umas conferências, aliás, algumas que nós demos juntos, né? Que você fala assim, eu não vou tomar banho, sua burra, né? E aí a mãe fala, meu Deus, me chamou de burra, tal, né? Então, e aí... e aí as mães precisam saber que isso é normal, é do psiquismo da criança, né? E aí ela tem que tolerar isso, levar a criança para tomar banho, porque quando a criança também tolera a sua raiva, ela começa a sair disso, quando ela suporta essa raiva, suporta esse desprazer, ela começa... Quando as mães não suportam isso, batem, ou gritam, ou xingam, a criança começa a imaginar que ela é má, que ela é uma coisa má, e ela não faz o construto neurótico. Isso aí, quando essa criança sente isso, tem a ver com o desenvolvimento de futuras violências sociais graves? A gênese pode estar aí? A origem dessa violência? Então, a origem da violência é justamente a ausência desse limite do amor, do afeto, né? Então, saber que uma criança funciona assim, ir lá e cuidar do mesmo jeito, é dar a essa criança a oportunidade dela poder suportar a sua raiva. Quem suporta a sua raiva se contém, cria juízo crítico, cria um superego, que a gente chama em psicanálise, e aí consegue não ser violento, consegue transformar essa raiva muitas vezes em escrito, em música, em atividade para o trabalho, rock. Vai transformar essa raiva em alguma coisa organizada. A gente chama isso de sublimação. Olha eu fazendo comentários aqui, talvez não politicamente corretos, mas a música que o jovem gosta hoje é uma música muito agressiva, né? Muito forte, muito barulhenta, muito... Eu às vezes fico pensando por que nós evoluímos de uma bossa nova, de uma música que a gente gostava muito tal, e que hoje os meus netos acham que é coisa de música de velho, mas a música está muito agitada, né? A balada é uma coisa de bam, bam, bam. Será que tem a ver com essa mudança progressiva da sociedade, você acha? É a representação da violência, né? A representação da raiva, da violência, do grito. Tanto que eles não dançam mais, eles pulam. Né? As danças virou um pulo, Por isso que é fácil dançar agora, né? As músicas que nós vivemos, a bossa nova, mesmo alguns sambas, a letra era a letra de uma relação afetiva, romântica, né? Suavidade. Uma homenagem ao amor, uma homenagem à amizade. Nós tivemos aqui no Brasil um dos poetas mais importantes que musicalizou sua poesia, que foi Vinícius de Moraes, onde é sentimento para todo lado, inclusive uma música dedicada à criança, ao crescimento da criança. Então, mas hoje as músicas elas não têm mais essa conotação afetiva. Ela tem uma conotação mais agressiva. Então, são palavrões, são ordens, são comandos, são representações. E vai perdendo, inclusive, a musicalidade, né? Isso. Fica muito ruído e nem sempre a harmonia vai sumindo, né? Vai ficando... E às vezes, para você estar num lugar desse, você precisa estar ou com álcool ou com alguma droga, como a metanfetamina que se usa aí, para poder ficar alterado e deixar essa expansão da raiva surgir. Agora, como você sempre fala, o Freud em 1929, ou seja, 80 anos atrás, quase 90, né, ele falou já que isso estava começando, né, e levou quase 100 anos para a gente ficar isso muito claro, né, o mal-estar na nossa cultura. Que o mal-estar na civilização progressivo, e nós íamos criar uma sociedade com uma perversão imensa. Agora, isso aconteceu em todas as artes, né? Seja que na música, mas na pintura também, né? Você foi saindo da pintura clássica, tal. Eu gosto, acho bonito tudo,
Mas você viu que hoje fica mais expressivo. O expressionismo é uma coisa bem inconsciente, uma jogada do sentimento, né? E muito mosaico, que é uma coisa psicótica, esquizofrênica, né? O mosaico, muita coisa sem um sentido que você vai ter que interpretar a seu bel prazer. Quem não é tão doente não consegue interpretar. Então as pessoas vão se afastando, inclusive, dessas exposições onde o mosaicismo vai se fazendo aí. Mas a grande questão é a necessidade da gente voltar, resgatar a ideia da importância da criança, da importância do filho, da fundamentação dessa história do apego, a necessidade que as pessoas têm de sentir que o outro a deseja, que o outro está ali, a necessidade de ser escutado, principalmente crianças de 7, 9, 15, 20 anos, ser escutado em relação às angústias, né? Tem gente, Ivan, que fala que uma das coisas que realmente falta na nossa sociedade hoje, além da questão da presença dos pais, além da afetividade, o fato de pai e mãe saírem de manhã, voltarem à noite, das crianças serem terceirizadas, mas que falta também um pouco do mito ou da mítica da religião. E que a religião, até certo ponto, era considerada um freio, mas ela também é uma forma de sublimação. Você vê assim ou não? Vejo. Existe uma diferença grande entre religiosidade e espiritualidade, né? A religiosidade aparece muito com regras, pecado, mas a castigo, culpa, né? Que é um freio social. Mas a espiritualidade, a ideia da crença, então, crença num pai, percebe? Um pai, esse pai que gosta de todos, que perdoa, a crença num pai, a crença na mãe. Você vê, nós somos um país hoje onde a Nossa Senhora, seja ela que nome tenha, a imagem dela é até maior que a de Jesus Cristo nas igrejas e tudo mais. A ideia da crer em algo além do visível, crer nessa quarta dimensão, crer na ideia de que há algo em nome do qual se vive. O que acontece com a espiritualidade? A espiritualidade diminui a angústia. Porque, como eu tinha falado no outro programa, angústia é o medo do fim das coisas. Uma pessoa que tem uma crença em algo pós-morte, que as coisas que acontecem têm um sentido mais espiritual, a angústia nelas é menor, porque não é um fim, não existe um fim, esse fim humano, esse fim... Então, hoje... Desculpe, eu estou te interrompendo, mas se traduz também isso por uma coisa que a gente vê na medicina. As pessoas com doenças graves, elas tendem, parece, a apresentar melhoras, evoluções melhores, quando elas têm essa fé, essa crença e tal. Que está entrando nessa coisa que você está dizendo. É a questão do medo do fim da vida, né, da angústia, né, e essa necessidade de perceber que pode ser que haja alguma outra vida, outra coisa, que você dificilmente pode comprovar, a não ser cada um quando chegar no dia, né? Uma das minhas mestras na psicanálise se chamava Françoise Dolto, uma psicanalista francesa. Claro. E ela escreveu, muita coisa dela. Ela fez uma entrevista com repórteres e isso se transformou no livro que se chama O Evangelho à Luz da Psicanálise. Uhum. E a Françoise Dolto mostrava a necessidade que as pessoas têm de ter essa espiritualização num mundo onde as coisas terminam muito rapidamente. Quer dizer, o fast food... Rápida e repentinamente. Repentinamente. As mortes, as doenças, a condição afetiva. Hoje nós estamos dando fim à condição afetiva. Quer dizer, as pessoas se separam com muita facilidade, deixam os filhos com muita facilidade, deixam os casamentos com muita facilidade, sem lutar às vezes por isso, sem compreender por que isso está acontecendo. Então, a espiritualização é uma forma de diminuir a angústia fundamental nossa e criar uma condição neurótica melhor para a vida. Não, e o que a gente chama dos casamentos mosaicos hoje, nada contra, não estou aqui tendo nenhum preconceito, mas
Eu estou cansado de ver casais que se separam e que as crianças acabam vivendo numa situação, às vezes, complexa. Eu me lembro que há pouco tempo eu tive um caso, para contar uma historinha pessoal, como você também sempre faz. Eu vi aqui no consultório um casal com 4 crianças. Eu falei, puxa vida, fazia tempo que eu não via cada um. Antigamente a gente via muito, agora era um filho, 2 já é. E eu disse à mãe, parabéns, 4 filhos, que coragem. Ela disse, olha, esse é meu, aquele é dele, esse aqui é nosso. Quer dizer, é a família mosaico. E essas crianças têm 6 avós, né? Porque aí é o avô do primeiro marido, e tal. Famílias que têm 3, 4 origens e que isso também leva a uma visão de desenvolvimento diferente. Mas o grande problema é quem cuida. Quem cuidará das crianças? Quem cuida. Quem é o cuidador maior para quem o apego vai ser dirigido? Porque a gente dirige o apego geralmente a um mais que o outro, né? Geralmente a mãe mais que o pai, às vezes a avó que está mais presente, a cuidadora terceirizada lá, mas esse apego ele é mais orientado para um dos cuidadores. E uma criança dessa vai dirigir a quem? Exatamente. Aliás, foi essa a causa de eu escrever o livro Quem Cuidará das Crianças, que é o livro o meu último livro, e que é exatamente isso que você está colocando, né? Que você fica numa situação, às vezes, que as crianças se perdem um pouco, ela não sabe quem é quem, né? Não que as pessoas as maltratem, mas é que não há uma centralização da decisão de cuidar, né? Então fica confusa a vida das crianças, né? E aí aquela história que nós falamos, né? Não basta amar as crianças, elas precisam saber que são amadas. Por isso é preciso falar com elas, conversar, beijar, ouvi-las, etc. Né? Só para terminar aqui, fala um pouquinho desse teu trabalho para o Unicef. Como é que você chegou nesse livro aqui, Prepare as Crianças para o Mundo? Eu tinha uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, que saía todos os domingos, que era uma coluna dedicada aos pais, então com temas, né? Então, pais separados, criança doente, o Natal, a Páscoa, quando nasce o irmão. Então, durante 10 anos eu tive essa coluna no jornal Estado de São Paulo. Aí o Unicef se interessou por isso, porque eles começaram a guardar essas colunas para distribuir para os pais. E aí uma pessoa nos procurou, ao jornalista responsável por isso, a coluna chamava-se Projeto de Vida, e pediu que eu reescrevesse todas as colunas desses 10 anos e as condensasse num livro. E aí, então, saiu esse livro. Então, esse livro começa assim, ter filhos. Por que ter filhos? Então, eu já convido os casais a pensar assim, você quer ter um filho porque você deseja cuidar, ter um tempo para isso, ou você vai ter um filho como você tem um cactus, um poodle, então, refletir sobre isso. Existe um desejo suficiente para caber uma criança na sua vida? E, então, quando as crianças adoecem, o que significa a doença para uma criança? Porque você é pediatra e você já deve ter percebido uma coisa muito interessante. Existe um prazer em ficar doente, porque isso obriga um cuidado. As pessoas cuidarem de você. Cuidarem de você. Isso nem sempre é perceptível, né? Mas existe. Existe uma angústia quando a criança começa a sarar. Então eu atendi um menino que ia tirar o gesso de um braço quebrado. E no dia de tirar o gesso ele pegou a sua bicicleta. E quebrou de novo. E quebrou o outro. E aí a mãe falou, mas o que está acontecendo com esse menino e tal? E aí quando eu atendi esse menino, e ele me dizia, né, se eu sarar, minha mãe se afasta. Isso a gente vê muito no consultório. Isso, e vê em adultos também. E a gente precisa ter mais cuidado, porque se você coloca isso claramente, a mãe se sente ofendida e magoada. Não. Como? Você tá, eu adoro. Então você precisa ter um pouco de jeito. Então, e hoje, infelizmente, na sociedade pós-moderna, a doença, né? Então se a gente for pegar os consultórios dos colegas aí, estão cheios, não tem hora para atender ninguém. E às vezes, nem todas as pessoas que vão ao consultório vão com uma doença. Elas vão com 3 queixas para ver se acham uma doença. E aí começa a aparecer uma sociedade mórbida, que o imaginário é de que se eu tiver frágil, alguém vai ter que cuidar de mim, nem que seja o médico.
Muito bem, Ivan, você sempre apaixona a gente com as suas teses, com as suas colocações, e é muito bom te ouvir, né? E você vai sempre vir por aqui para conversar com a gente. E também abrir um programa para você, quando você quiser apresentar alguma coisa interessante que acha que vale a pena, conversa conosco, nós vamos te trazer aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu, pelo seu tempo, né? E um abraço na família toda, no Yuri, na Heloísa, nas pessoas que te ajudam e trabalham com você. E você, muito obrigado também por nos assistir. Nós ficamos muito felizes. Entre no site da Webfilhos, webfilhos.com.br. Lá você vê o programa conversando com o Dr. Martins e com pessoas desse tipo, desse naipe, dessa qualidade que o Ivan trouxe hoje aqui pra gente. Muito obrigado e até a próxima vez.